Nesse vídeo vou contar a história de Hermes Trismegisto que tentaram esconder da humanidade. Vou mostrar alguns conhecimentos que ele tinha, que ele tentou passar para as pessoas e que governantes, reis e a igreja controladora da época tentou esconder de você. Você sabia que tem textos escritos por ele há 3.000 anos antes de Cristo, no papiro do Egito Antigo, que só foi divulgado para a humanidade, a humanidade só foi ter acesso em 1908 por autores que ninguém sabe nem quem é? Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo sobre isso nesse vídeo aqui. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Alquimia Transforma, um canal que tem o objetivo de ajudar você a se libertar de traumas, crenças e todo tipo de energia que te afasta de ser tudo o que você nasceu para ser. Eu sou Renato Generoso, alquimista terapeuta, então já se inscreve no canal, porque aqui eu compartilho toda semana vídeos que vão clarear a sua mente, possibilitar e te aproximar de encontrar, de entender a sua real missão nessa terra. E para você ter acesso a esse conhecimento libertador e transformador que é o conhecimento sagrado da alquimia, que tentaram esconder da gente durante todos esses anos. Tá certo? Então bora pro vídeo. Por volta do ano 3000 a.C., contemporâneo a Abraão, aquele da Bíblia, viveu na Terra um homem chamado Hermes Trismegisto, que no Egito Antigo, o povo daquela época, os egípcios, o chamavam de Tote. Hermes Trismegisto, que por sua vastidão de conhecimento, de sabedoria, pelos ensinamentos que passava para as pessoas, começou a ser reconhecido e adorado como um deus. Os egípcios olhavam para ele como um ser supremo, como um ser divino, porque não era possível alguém na Terra saber tanto sobre o universo e a natureza como Hermes Trismegisto. Foi pioneiro, foi o primeiro ser humano da Terra a ensinar, a falar sobre os astros, sobre a natureza, sobre como o universo funciona. E ele inspirou todos os antigos filósofos gregos, como Aristóteles, Sócrates, Platão, entre outros. Para vocês terem ideia de como o homem era foda, ele foi chamado de Deus por 3 dos impérios mais impactantes que nós tivemos na Terra. No Império Egípcio, ele era conhecido como Tote. Na mitologia grega, ele foi conhecido como Hermes, que nós conhecemos. Quem estuda a mitologia grega conhece. E na mitologia romana, ele foi conhecido e chamado e adorado como Deus Mercúrio. Por isso o nome Hermes Trismegisto, que vem de Hermes, o 3 vezes grande. Gente, o homem, a pessoa, o ser humano, a criatura, para ser considerada Deus dentro de três das culturas mais impactantes e mais ricas que nós tivemos na antiguidade, o homem era muito foda, né? Tudo bem, a mitologia grega, ela tem uma raiz, um pezinho na mitologia egípcia. Mas vamos concordar que para um homem passar por esses 3 impérios sendo adorado, não era um ser normal, não era uma pessoa normal. Hermes Trismegisto foi o ser que trouxe para a Terra os conhecimentos sagrados da alquimia, que começou a ensinar a alquimia para as pessoas. Por isso hoje e sempre ele é considerado o mestre de todos os alquimistas. Como que ele fez isso? Ninguém sabe, gente. Se ele foi usado por Deus, né? Como Deus falava com Abraão na época, como falava com Moisés, segundo a Bíblia, se ele foi usado por Deus, se ele psicografou, não é? Se ele foi contatado por alienígenas, por forças maiores do universo, ninguém sabe. Mas fato é que de algum lugar lá de cima veio todo esse conhecimento. Segundo Clemente de Alexandria, um escritor, teólogo, estudioso da época de mais ou menos a época em que ele viveu, isso é muito depois de Hermes Trismegisto. Clemente de Alexandria viveu entre 150 depois de Cristo e 215 depois de Cristo. E ele era um pesquisador muito forte, ele era um grego que buscava conhecimento entre o egípcio, a Síria, o Iraque, a Grécia, Roma. Ele era um andarilho em busca de conhecimento da humanidade. Segundo Clemente, que foi um grande influenciador do Império Romano para
Ele foi um grande influenciador que ajudou, que colaborou para a entrada do cristianismo no Império Romano. Que, se vocês não sabem, o Império Romano era o Império pagão, que cultuava deuses. E com o tempo ele foi, digamos assim, abrindo as portas para o cristianismo. E um desses precursores que motivava esse acontecimento foi Clemente de Alexandria. E Clemente de Alexandria, um grande estudioso daquela época, escreveu, pontuou que Hermes Trismegisto foi responsável por mais ou menos 42 obras escritas que eram destinadas a passar o conhecimento de botânica, química, matemática, biologia, astrologia, astronomia, física, conhecimento sagrado da natureza, entendimento sobre o que é o certo, o que é errado, princípios éticos e morais, né? Coisas desse tipo, tentando mostrar, tentando passar um conhecimento, um transformador para a humanidade, visando transformar a mente das pessoas da época, o que é o que um alquimista realmente faz. Só que, gente, se você for parar para pesquisar, você não vai achar 42 dessas obras. Você vai achar apenas algumas que foram o que não conseguiram esconder da gente. Então você vai encontrar Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda, Hermes Trismegisto e as 7 leis herméticas. Você vai encontrar o Kybalion e o Corpus Hermético. Geralmente são essas 4 obras que a gente tem acesso. Fora isso, não temos mais nada. Obras que tinham ensinamento sobre agricultura, medicina. Ele ensinava o povo a plantar quando nem ninguém plantava na época. Isso é 3.000 anos antes de Cristo que eu estou falando. Ensinava como os egípcios tinham que fazer os rituais de mumificação, tinham que ensinar as pessoas. Então ele colocava como os sacerdotes iam passar os conhecimentos para as pessoas. Uma pessoa dessa, que era tão influente naquela época, como que a gente nunca ouviu falar dele na história? Na escola. Tudo que nós sabemos de Hermes e dos conhecimentos da alquimia vem dos textos que ele deixou. Textos esses que, como alguns, como a Tábua de Esmeralda, que foi um dos que sobraram, que não conseguiram esconder, ele escreveu em uma tábua de esmeralda com a ponta de um diamante, como diz na música de Jorge Benjor. Porém, algumas organizações milenares, como a Rosa Cruz, a Ordem dos Templários, a Igreja Católica, governos de poder, de grande influência, de domínio do universo, tentaram esconder da população. Porque, assim, a alquimia é um conhecimento que explica como nós funcionamos, gente. Como o universo funciona. Explica com profundidade a complexidade da nossa vida, do processo encarnatório, do processo do nosso tempo aqui na Terra e também do desencarne. Então, ter um conhecimento tão profundo como esse, um entendimento de como o universo funciona, as relações que existem entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, isso dá a capacidade de você, de mim, isso nos dá a capacidade de realizar tudo que o nosso coração sonhar. E não é com mágica, não é magia. Isso traz um entendimento de comportamentos, atitudes, de formas de pensar, jeitos de agir, que possibilitam você de entender o que você tem que fazer nessa terra, entender o que te atrapalha, o que te corrompe, o que te destrói, as energias, as vibrações, os comportamentos, as atitudes que te afastam de ser o que você nasceu para ser, e assim você se sente, você consegue, você tem acesso, é possível você realmente alcançar o ápice da vida na Terra, o paraíso na Terra, entenderam? E isso não é a intenção de quem controla a nação, a terra, a igreja da época, não é? Então, para você ver, onde mais se tem livros sobre alquimia hoje é no Vaticano, não é bom? E assim, todos aqueles filósofos gregos, eles se inspiraram nos conhecimentos de Hermes Trismegisto. Então todo mundo compartilha aí frase de Platão, de Sócrates, Aristóteles, e o Mileto, e todos eles tiveram uma inspiração, buscaram aprender com o que Hermes deixou para o mundo. Entendeu, gente? Por isso que é muito importante
A passagem dele aqui nessa terra é algo que foi realmente escondido de nós por vários motivos. Por tentarem fazer esse conhecimento ficar só para si e não querer libertar o povo. Senão, o governo nenhum ia ter imposto, o rei não ia ser mais rei. Graças a Deus que tiveram outros alquimistas que puderam continuar a obra dele, Outros alquimistas em outros tempos, por exemplo, Da Vinci, Tesla. Até hoje tem alquimistas, como um que vos fala. Coisas que, graças a Deus, os alquimistas antigos conseguiram criar e fazer obras tão grandes, ou nem tão grandes, mas grandes, quanto Hermes, Assim como Jesus, que para nós foi um alquimista e o maior deles. Para vocês terem ideia, de novo, já foram encontrados vários textos escritos pelos egípcios falando de Hermes e dos conhecimentos que ele compartilhava na época. Se você pesquisar aí sobre o livro dos dois caminhos, foi um livro encontrado, um livro da 12ª dinastia egípcia, encontrado em caixões daquela época, da 12ª dinastia, que ensinava, que guiava os mortos, a alma dos mortos, para o submundo. Então, qual o processo que eles tinham que fazer para não ir para, entre aspas, o inferno, para ir para onde eles queriam, atingir o paraíso da época que os egípcios acreditavam. Se você já assistiu aquele filme A Múmia, aquele de 1999, aquele filmaço, você provavelmente vai se lembrar do Livro dos Mortos. Aquele livro realmente ele não existiu, mas ele foi uma coletânea de diversos papiros. Papiros era uma planta onde os egípcios usavam para escrever mensagens. E foram encontrados um monte de papiros que uma coletânea deles deu origem ao conteúdo que está no Livro dos Mortos. E muitos estudos revelam que esse livro, esse conteúdo, foi deixado também por Hermes Trismegisto. Não se tem tantos detalhes e explicações da vida pessoal dele, somente realmente os escritos que foram deixados e encontrados por ele. O curioso é que tem tanta gente naquela época tão importante quanto ele, que nós sabemos tantas coisas, gente, e dele nada, não é? É muito estranho isso. É injusto até. É muito injusto. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com quem gosta de aprender, com quem gosta de buscar conhecimento, para ele saber também um pouquinho da história e da importância de Hermes Trismegisto na humanidade. Os cristãos, eles foram perseguidos desde a época de Cristo, Então, desde que Cristo morreu, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Perseguidos, assassinados e massacrados porque eles não aceitavam os cristãos. Até o cristianismo ir ganhando força, Aquela história de Clemente de Alexandria que popularizava a ideologia cristã. E em 313, o imperador romano Constantino I aboliu a perseguição contra os cristãos. Ele aceitou, teve ali uma medida, vamos dizer assim, contra o preconceito da época contra os cristãos, e o cristianismo começou a ganhar ainda mais força dentro do Império Romano, já que não era mais proibido, não era mais caçado, não era algo, entre aspas, horrível na época. E aí o cristianismo começa a crescer. Papas, bispos começaram a ser criados, bispos, até que em 325 depois de Cristo, isso que eu já estou falando é depois de Cristo, em 325 depois de Cristo, esse imperador romano Constantino I. Mas por que você está falando isso? Calma que eu vou chegar lá. Em 325, esse imperador Constantino I, ele resolveu fazer um conselho. Ele convocou todos os bispos da igreja que faziam parte do Império Romano, lógico, convocou todos os bispos para fazer um conselho, uma reunião. Dentro dessa reunião, eles iriam definir quais os padrões de crenças iriam ser adotadas e ensinadas pelos cristãos. Como seria a crença da cristandade da época? Eles iam definir, eles iam escolher
como iria ser ensinado a história de Jesus, os acontecimentos de Jesus, que era algo que tinha muita divergência na época. Muito se discutia sobre uma dúvida que se tinham, uma discussão que tinha sobre um pensamento de que se Jesus era algo divino, um ser celestial, ou se Jesus era uma pessoa normal, só que perfeita. Tinha essa dúvida na época, se você não sabia. E dentro dessa reunião, desse conselho, eles buscaram definir padrões que seriam padrões aceitáveis para serem ensinados e passados adiante. Então, gente, isso é fato. Isso, só quem não enxerga isso, né? Isso que eu tô... Por que você está falando isso? Porque é uma forma de vocês entenderem aonde eu quero chegar. É fato que a história da religião, a história do conhecimento, ela foi manipulada pelos governantes da época. Só foi nos ensinado o que eles queriam. Esse conselho, essa reunião, foi chamada de Primeiro Concílio de Nicéia. Lá foi onde eles resolveram estudar e discutiam como eles iriam passar adiante os acontecimentos de Cristo, os acontecimentos que Cristo deixou na história. E como eles iriam passar adiante tudo o que eles queriam, gente. Eles que escolheram. Então, desde aí começou o cristianismo de verdade. Acabou o cristianismo primitivo, que você pode pesquisar aí para estudar um pouco mais sobre, mas o cristianismo começa aí. E daí em diante começou a ser montada a Bíblia, para quem não sabe. Porque a Bíblia era vários livros escritos, cada pedaço por uma pessoa, né? E aí começaram a montar a Bíblia, certo? E lá montaram a Bíblia. Constantino I estava envolvido nisso, para quem não sabe. E eles escolheram quais livros iam para a Bíblia, quais não iam. Então, esse vai, esse vai, esse vai, esse não. Esse não. Esse é muito difícil de entender. Esse é muito difícil de explicar. Esse é muito difícil das pessoas acreditar. Se as pessoas souberem disso, não é agradável pra gente. Bom, não tem como saber o que eles pensavam na época. Mas isso é fato que aconteceu. É só você abrir a cabeça, não ficar preso numa prisão que eles querem que você fique e busque um entendimento que não vem da igreja, não vem da escola, não vem de livros. O Evangelho de Maria Madalena, o livro de Enoque, que foram tirados da Bíblia. Esse livro Kybalion que eu falei para vocês, ele é um livro escrito pelos textos de Hermes Trismegisto há 3.000 anos antes de Cristo. E ele só foi publicado em 1908, gente. E o autor, ele usou um pseudônimo chamado Os Três Iniciados. E não se identificou, ninguém sabe quem é. Só que lá está escrito que o conhecimento desse livro vinha de Hermes Trismegisto e das escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Suspeito, não é? Estranho, né? Será que conseguiram escrever isso? Porque assim, como isso não era divulgado, por fato de que quem sabia disso era perseguido pelos governantes da época, os reis, a igreja. Então, os alquimistas que passavam esse conteúdo adiante era perseguido, era caçado, era assassinado, era tratado como bruxo, como mago, como herege, né? Era uma heresia. Então, esse é um dos motivos que eles não podiam compartilhar de forma abrangente, de forma grandiosa, em umas escolas, por exemplo. Era sempre na surdina. E o outro motivo é que essas grandes organizações queriam o conhecimento só para si, porque senão o povo iria se libertar, se rebelar contra ela. Então, assim, todo o conhecimento que a gente tem da alquimia não vem de livro. Tudo que eu aprendi não vem de livros. Você não vai aprender alquimia vindo de livros. Você vai aprender alquimia de um alquimista, que é assim que eles passavam os conhecimentos. Você só aprende alquimia se você tiver um professor. Se você aprender com um professor. Se ele puder te explicar, te ensinar.
E hoje tem algumas não, hoje tem uma escola de alquimia, não é? Na qual eu estudo, que eu estudei. Então, graças a Deus, o universo vem evoluindo para a gente ter um mundo onde a gente pode falar o que quer, sem ser perseguido, senão eu poderia estar sendo caçado aqui agora, do que eu estou falando, entendeu? Só que muita gente teve que morrer para isso acontecer. Muitas mulheres assassinadas, muitos homens caçados, enforcados, queimados, coisas surreais. Graças a Deus, hoje, nós podemos falar de alquimia, e ela vem crescendo aos poucos, e cada vez mais ela vai aumentar. E graças a Deus, hoje eu posso estar passando esse conhecimento para vocês, que é o objetivo desse canal, passar esse conhecimento tão fechado, que tentaram fechar e esconder da gente, para a grande massa. Óbvio que eu não posso compartilhar tudo o que eu sei. Eu não vou ensinar alquimia nesse canal. Eu vou ensinar alguns conhecimentos da alquimia que podem ajudar você a se melhorar. Mas os segredos, as chaves da alquimia, não. Aí você tem que aprofundar, né? E também, até porque se eu falasse de segredos da alquimia, tem alguns que precisam ser do conhecimento geral de todo mundo e alguns que não podem, porque já dizia Platão, gente, mais vale a total ignorância do que a sabedoria em mãos erradas. Ele dizia isso. Então, esse é um dos motivos da gente não poder compartilhar tudo que nós sabemos. Mas aí você pode aprofundar em uma escola de alquimia, em alguns mestres alquimistas, não é? Mas aqui nesse canal você já vai ter um conteúdo realmente transformador, que vai te ajudar a se conectar com o seu ser espiritual, com a sua consciência elevada que você tem aí. Você só está perdido em agradar as pessoas, em querer a atenção das pessoas, em fazer o que as pessoas querem, em ser reconhecido, não é? Só está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, só está preocupado em casar, ter filhos, em ter dinheiro para sobreviver e não entende que você veio aqui na Terra para construir algo maior, algo transformador. E aí você se afasta da sua missão aqui na Terra. Então busque se conectar com quem você é de verdade, com a sua essência. Para de ficar querendo agradar as pessoas. Para de ficar tentando ser o que você não é, só para fazer parte de grupos que não tem nada a ver com você. Só para ser aceito em grupos que não tem nada a ver com você. Você só vai se ferrar sendo isso. Você só vai se dar mal. Porque o seu carisma, o seu poder de atrair as pessoas, o seu poder de magnetizar as coisas boas que você precisa para a sua vida, só funciona quando você é você mesmo. E quando você é o que você não é, você atrai gente que não presta. E aí você se relaciona com gente que não presta e você vai se ferrar, porque você se relacionou com pessoas erradas. Aí você acaba sendo traído e não entende por quê. Ou então você vive num relacionamento de merda, num ambiente de merda, com uma pessoa de merda que não quer se transformar, não quer melhorar, não quer atingir um padrão de ética e moralidade que é básico, não é nada absurdo, só tem que querer. É só querer. É só você querer. Mas enfim, por hoje é isso. Eu não vou me aprofundar mais tanto aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Espero que você tenha entendido como os governos do passado, os impérios e também, infelizmente, a igreja, o pensamento religioso daquela época e até hoje em dia, para falar a verdade, tentaram manipular a história. E espero que você tenha entendido o quão importante é as pessoas terem acesso a esse conhecimento, que realmente é transformador. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal para você ter acesso a tudo que eu vou mostrar, a tudo que eu vou passar, a todo o conhecimento que eu vou compartilhar, que vem desde antes de Cristo e que foi ensinado por muitas pessoas, por Jesus, por Nikola Tesla, por Leonardo da Vinci, por grandes gênios da humanidade, com o objetivo maior de você se conectar, se resgatar quem você é de verdade e chegar ao objetivo que você tem aqui nessa terra, ao seu propósito aqui nessa terra.
Tá certo, minha gente? Então, um até logo para todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz. Até o próximo vídeo.